Outubro de 2024. Bairro de Moema, São Paulo, 17h42. Carlos Almeida empurrou a porta do apartamento 802, com o ombro direito, aquele mesmo ombro que 6 meses antes. Mal conseguia levantar uma xícara de café sem tremer. O trinco rangeu como sempre. Ele nunca o consertara. Dizia que o era o som da casa, reconhecendo quem chega. A luz alaranjada do fim de tarde entrava enviesada pelas persianas semicerradas, desenhando listras no piso de madeira clara. O silêncio era quase palpável. Nenhum rádio ligado na cozinha, nenhum cheiro de cebola refogada, nenhuma voz de Maria vindo do quarto gritando: chegou cedo hoje? Amor? Ele largou a pasta de couro sintético preto sobre a mesinha da entrada. O peso da pasta fez um baque seco. Tirou os sapatos, alinhou-os cuidadosamente ao lado dos chinelos cor-de-rosa. Dela menos chinelos que pareciam novos demais para alguém que passava a maior parte do dia em casa. Maria chamou voz média sem gritar. Nada. Caminhou até a sala. A televisão estava desligada. O controle repousava simetricamente sobre a mesinha de centro, como se ninguém o tivesse tocado desde a noite anterior. Carlos sentou-se na poltrona de couro marrom, que rangia toda vez que ele se mexia. Passou as mãos pelo rosto. Sentia-se cansado, mas não era só o cansaço do trabalho. Era outra coisa. Uma inquietação que vinha crescendo havia semanas como mofo em parede mal impermeabilizada. Consultou o relógio de pulso. 17h51. Normalmente Maria chegava em casa entre 18h20 e 18h40, vindo da caminhada, no Ibirapuera, ou do supermercado. Às vezes trazia um pacote de pão francês quente, embrulhado em papel pardo. Hoje não havia pão, nem cheiro de padaria. Ele pegou o celular, discou o número dela, chamou 5 vezes. Caiu na caixa postal personalizada, que os dois gravaram juntos em 2018, rindo como adolescentes. Oi, aqui é Maria e Carlos. No momento estamos vivendo nossa melhor vida. Deixe recado. Carlos desligou sem falar nada. Ficou olhando para a foto de papelaria na parede oposta. O casamento deles, em 1989. Ele de terno atum marinho alugado. Ela com um vestido branco simples, mas elegante. Os dois sorrindo como se o futuro fosse uma linha reta e sem curvas. De repente ouviu a chave na fechadura. Maria entrou com 2 sacolas grandes do pão de açúcar penduradas no antebraço esquerdo e uma bolsa de couro clara no ombro direito. Usava um vestido justo vinho, salto médio preto, batom vermelho discreto, mas marcante, cabelo solto com ondas que ela só fazia quando ia a algum lugar especial, perfume novo, floral com fundo amadeirado. Não era o floral suave de rosas que ela usava há 15 anos. Carlos, a voz dela subiu meio tom de surpresa. Que horas são? Você chegou cedinho. Ele completou, sem sorrir. Reunião cancelada. Ela colocou as sacolas na bancada da cozinha com cuidado exagerado. Q-Bomb. Posso fazer o jantar mais tranquilo então. Carlos se levantou devagar. Caminhou até a cozinha. Parou a 2 metros dela. Bonito vestido. Novo. Maria passou a mão pelo tecido como se precisasse lembrar que estava vestindo aquilo. Não, quer dizer, comprei faz umas semanas. Guardei por uma ocasião. Achei que hoje podia usar. Ocasião. Para me sentir bem. Só isso. Ela abriu a geladeira, tirou um maço de alface, começou a lavar as folhas com movimentos rápidos demais. Carlos encostou no batente da porta. Onde você estava, Maria? Ela nem virou o rosto. No shopping com a Rita. Já te falei, compramos umas coisas para o Natal antecipado. Rita não trabalha às quartas? Maria fechou a torneira com mais força do que precisava. Hoje ela tirou folga. Silêncio pesado. Só o barulho da água pingando na pia. Carlos respirou fundo. Você está linda, mas está mentindo. Ela virou-se devagar. Os olhos verdes encontraram os dele. Por um segundo pareceu que ia chorar. Depois o queixo endureceu. Você está paranoico, Carlos. Depois de tudo que passamos, agora vem com desconfiança. Ele não respondeu. Apenas observou enquanto ela voltava a arrumar as compras. Naquela noite, eles jantaram quase em silêncio. O arroz estava passado. O bife duro. Nenhum dos dois reclamou. Às 22h47, deitado no escuro ao lado dela, Carlos ouviu a respiração ritmada de Maria. Sabia que ela não estava dormindo. Sabia porque, depois de 35 anos, ele reconhecia a diferença entre o sono verdadeiro e a fingida respiração controlada. Ele virou de lado e sussurrou no escuro. Eu sei que tem algo errado. Ela não respondeu, mas apertou o travesseiro um pouco mais forte contra o peito. Maio de 2024. Canteiro de obras. Marginal Pinheiros. O sol estava forte. Carlos, capacete amarelo na cabeça, camisa polo suada nas costas, discutia com o mestre de obras sobre o prazo de entrega das lajes. Ele gesticulava com o braço direito, apontando para o desenho no tablet. E então,
Tudo escureceu de repente, como se alguém tivesse desligado a luz do mundo. Quando abriu os olhos novamente, estava numa cama de hospital tubos no nares. Monitor apitando o braço direito imóvel, perna direita pesada como se fosse feita de cimento. Maria estava lá, sentada numa cadeira de plástico azul. Olhos inchados, maquiagem borrada. Segurava a mão esquerda dele com força. Você me assustou tanto, sussurrou ela. Os médicos vieram depois. Derrame isquêmico. Área motora afetada, prognóstico reservado, reabilitação longa, possível sequelas permanentes. Naquela primeira noite, Carlos chorou em silêncio, enquanto Maria dormia na cadeira ao lado. Chorou de raiva, de medo, de vergonha. Ele, que sempre fora o provedor, o forte, o que resolvia tudo, agora não conseguia nem virar de lado sem ajuda. As semanas seguintes foram um borrão de fisioterapia, remédios, exames, palavras de incentivo que soavam ocas. Maria foi guerreira no começo. Levava marmita, lia para ele, segurava sua mão durante as sessões dolorosas. As filhas vinham nos finais de semana. Ana trazia os netos pequenos. Sofia trazia livros de direito que ele nunca lia. Mas o tempo foi passando. E o corpo de Carlos melhorava devagar. Muito devagar. O médico-chefe, um homem magro de uns 60 anos chamado Dr. Roberto, foi claro numa consulta. Relações sexuais estão contraindicadas por pelo menos 6 meses. Qualquer esforço cardiovascular intenso pode desencadear novo evento. Entendido? Maria assentiu rápido. Carlos apenas baixou o olhar. 6 meses. Era maio. 6 meses levariam até novembro. Ele nunca imaginou que o prazo seria cumprido de uma forma tão diferente do que esperava. Após aquele dia no shopping, Carlos não conseguiu mais olhar para Maria da mesma forma. Ele passou a dormir no sofá da sala, alegando insônia e não querer incomodar. Maria aceitou sem discutir muito, talvez aliviada. Talvez culpada. O silêncio entre eles virou uma terceira presença na casa. Frio, denso, sufocante. No trabalho, Carlos mal conseguia se concentrar. O engenheiro meticuloso que um dia comandava equipes de 50 homens, agora perdia prazos, esquecia reuniões. Um colega próximo, o velho Jorge, puxou-o de lado na copa. Carlos, você está com uma cara de quem perdeu o mundo. Quer desabafar? Ele balançou a cabeça. Problemas de saúde, Jorge? Nada que o tempo não resolva. Mas o tempo não resolvia. SPO. 2 semanas depois, Carlos contratou um detetive particular. Encontrou o contato por indicação de um advogado amigo, um homem discreto, chamado Roberto Lima. Ex-policial. 50 e poucos anos, voz rouca de fumante. No primeiro encontro num café pequeno na Rua Augusta, Carlos entregou um envelope com fotos, datas, horários aproximados e o número do celular que vira nas chamadas recentes de Maria. Quero saber quem é ele. Onde se encontram? Há quanto tempo? Tudo? Roberto folheou as fotos sem demonstrar surpresa. Entendido, Sr. Almeida, 10 dias úteis, no máximo. Relatório completo. Fotos, áudios, se possível. Extratos de localização. Cobro adiantado metade. Carlos transferiu o valor pelo Pix ali mesmo. Saiu do café sentindo-se sujo. Mas determinado, os relatórios começaram a chegar por e-mail criptografado. Em arquivos PDF protegidos por senha. Relatório 1. Dia 4, encontro no Hotel Unique. Suíte 1408. Entrada delas 15:42. Entrada dele identificado como Eduardo Mendes. 54 anos. Advogado. Divorciado há 7 anos às 15h51. Saída conjunta às 19h17. Ela sorridente. Ele com a mão na cintura dela. Foto anexada. Maria e Eduardo saindo do elevador, ela ajeitando o cabelo, ele beijando sua têmpora. Carlos leu aquilo sentado na privada do banheiro do escritório, perto trancada. Teve que morder o próprio punho para não fazer barulho. Relatório, 3-dia 11 mensagens recuperadas de backup do WhatsApp via software de extração. Trechos, Maria 14:03. Saudade do teu toque. Hoje estou livre até 20 horas. Eduardo 14:05. Então me espera no nosso lugar. Vou te fazer esquecer o mundo por umas horas. Maria 14:07. Você sempre sabe o que eu preciso. Carlos apagou o PDF. Depois de ler, sentiu vontade de quebrar o computador. Relatório final. Dia 18, vídeo curto. Gravado de longe. Maria e Eduardo num restaurante italiano discreto no Itaim. Risadas. Mãos dadas sobre a mesa. Beijo longo na saída. Depois, entrada juntos num prédio residencial onde Eduardo tem apartamento. Conclusão do detetive. Relacionamento iniciado há pelo menos 5 meses. Frequência. 2-3 vezes por semana. Natureza predominantemente sexual, mas com sinais de afeto emocional crescente. Carlos leu o relatório final numa noite chuvosa de novembro. Maria dormia no quarto. Ele estava na sala. Luz só do abajur. Leu tudo 2 vezes. Depois fechou o notebook. Ficou olhando para a chuva,
escorrendo na janela. Pensou nos votos que fizeram na igreja em 1989, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. A morte quase o separou, mas não foi a morte que quebrou o juramento. Foi a vida. Era uma quinta-feira, 21 de novembro de 2024. Maria chegou em casa às 19h40, cheirando a perfume caro e vinho tinto. Carlos estava na sala, luz acesa, mesa de jantar posta para dois, mas sem comida, apenas uma pasta preta no centro da mesa. Senta, Maria, disse ele. Voz calma demais. Ela hesitou. Tirou o casaco. Sentou-se. O que é isso? Ele abriu a pasta, espalhou as fotos impressas, o relatório, as capturas de tela. Maria ficou branca. Os lábios tremiam. Carlos, não minta, não agora. E eu sei do tudo. Quem é Eduardo? Onde vocês vão? O que vocês fazem? Há quanto tempo você vem mentindo na minha cara? Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Eu não queria que você descobrisse assim. Eu te amo, Carlos. Sempre amei. Amor? Ele riu. Um riso seco, sem alegria. Amor não faz isso. Amor não vai para o hotel com outro homem enquanto o marido luta para levantar o braço direito. Maria cobriu o rosto. Chorou alto. Você não entende. Depois do AVC você viu? Você ficou distante. Não só fisicamente. Volca Seifetio, eu me sentia sozinha na própria casa. Eu tentava te ajudar, te apoiar, mas você só queria silêncio. E eu sou mulher, Carlos. Tenho 5, 6 anos, não 80. Eu tenho desejos, necessidades. E você não podia, não queria. Então a solução foi trair? A voz dele subiu pela primeira vez. Você podia ter conversado. Podia ter dito. Carlos, estou sofrendo. Tô me sentindo indesejada. Eu teria entendido. Teria procurado ajuda. Terapia de casal. Algo. Mas não. Você escolheu o caminho mais fácil. Não foi fácil. Ela gritou de volta. Eu me sentia culpada todo dia. Todo dia eu chegava em casa e te olhava dormindo no sofá e pensava em terminar tudo. Mas aí, ele me fazia sentir desejada de novo. Viva, mulher, não só a esposa do doente. Carlos se levantou, andou pela sala, parou na frente da janela. E as nossas filhas, elas sabem? Silêncio. Sabem não é? Insistiu ele. Maria baixou a cabeça. Eu contei para elas há 2 meses. Quando você começou a dormir na sala, elas me viram chorando. Perguntaram. Eu não consegui mentir. Carlos virou-se devagar. E o que elas disseram? Elas entenderam. Disseram que eu mereço ser feliz. Que você ainda está se recuperando. Que não é justo eu passar o resto da vida sem afeto. Ele fechou os olhos, sentiu o chão sumir. Minhas próprias filhas. Apoiando a traição da mãe. Não é apoio à traição. Maria tentou. É apoio a mim. Elas te amam, Carlos, mas elas também me veem sofrendo. Então eu sou o vilão da história? Perguntou ele, voz quase inaudível. O marido doente que não serve mais? Não, ela se levantou, tentou tocar o braço dele, Carlos Ricu. Não me toca. Maria desabou na cadeira. Chorou convulsivamente. Me perdoa, por favor. Eu termino tudo amanhã. Juro. Eu só quero você. Quero nossa família de volta. Carlos olhou para ela por um longo tempo. Tarde demais, Maria. Ele pegou a pasta, fechou-a, saiu da sala, foi para o quarto de hóspedes e trancou a porta. Naquela noite ninguém dormiu. 2 dias depois, sábado de manhã, Carlos chamou as filhas para um almoço em família. Ana chegou primeiro trazendo o bolo de cenoura que ela mesma fez. Sofia veio logo depois, com uma garrafa de vinho branco. Eles sentaram à mesa, comida servida, ninguém tocou nos pratos. Carlos começou direto. Vocês sabiam. Ana baixou os olhos. Sofia trocou o olhar com a mãe. Pai. Começou Ana. Não. Sem rodeios. Vocês sabiam que a mãe tinha um amante. E não só sabiam, aprovaram. Sofia respirou fundo. Não aprovamos a traição, pai, mas entendemos o lado dela. Você estava ausente. Mesmo depois da alta, você se trancou. Não queria carinho. Não queria conversa. Mãe ficava sozinha o dia inteiro. Ela tentou falar com você. Você dizia que precisava de espaço. Eu precisava de tempo para me recuperar. Carlos bateu na mesa, o corpo tremeu. Não de uma substituição. Ana começou a chorar. Pai, a gente te ama, mas a gente também vê a mãe definhando. Ela perdeu peso, perdeu o brilho. Quando ela contou sobre o Eduardo, a gente viu ela sorrir de novo. Como há muito tempo não sorria. Carlos olhou para as 2 filhas que ele carregou no colo, ensinou a andar de bicicleta, ajudou com lição de casa, deu entrada no primeiro apartamento. Então vocês acham que traição é aceitável quando o parceiro está doente? Silêncio. Respondam. Sofia falou. Voz baixa. Não é ideal. Mas às vezes, a vida é mais complicada que os votos. Mãe não deixou de te amar. Ela só precisava de algo que você não podia dar agora. Carlos se levantou. Saiam. Pai,
Por favor. Ana tentou. Saiam da minha casa. As duas saíram chorando. Maria ficou parada na porta da cozinha, sem coragem de falar. Carlos foi para o quarto. Trancou a porta novamente. Naquela noite ele tomou a decisão mais dolorosa da vida. Carlos passou as semanas seguintes, em um estado que ele mesmo descreveria depois como máquina em piloto automático. De dia, continuava indo ao escritório fingindo que tudo estava normal. Respondia e-mails, assinava projetos, participava de reuniões por vídeo. À noite, voltava para casa, jantava com Maria em silêncio sepulcral e depois se trancava no quarto de hóspedes. Mas por dentro, ele trabalhava. Primeiro passo: saúde. Ele trocou de clínica de reabilitação sem avisar ninguém. A antiga, no Morumbi, era conveniada com o plano da empresa e frequentada por conhecidos da família. A nova ficava em Pinheiros, particular, paga do próprio bolso, com uma conta que Maria nem sabia que existia. O fisioterapeuta novo, um rapaz chamado Tiago, tinha 32 anos, energia de atleta e zero paciência com desculpas. Você tem 58 anos, Sr. Carlos. Não 88. Se doer, ótimo. Dor é sinal de que o corpo está acordando. Vamos acordar esse braço direito de vez. Carlos começou a ir 3 vezes por semana, às 6 horas da manhã, antes de qualquer um acordar em casa. Saia do pijama, trocava de roupa no carro, voltava suado e com cara de quem só tinha tomado banho cedo. Em paralelo, começou musculação leve com personal trainer na academia do bairro vizinho. Nada exagerado. O médico ainda proibia esforços muito intensos, mas o suficiente para sentir os músculos voltando à vida. Ele recuperava força dia após dia. O braço direito, que 6 meses antes mal conseguia segurar um copo d'água, agora levantava 8 quilogramas com facilidade. A perna direita parou de arrastar. A fala, que às vezes tropeçava nas consoantes, voltou fluida. Ele não contou para ninguém. Segundo passo: finanças. Carlos sempre foi cuidadoso com dinheiro. Tinha uma reserva de emergência que Maria conhecia a conta da casa, mas também tinha investimentos antigos que ele administrava sozinho. Ações, fundos de previdência privada, um imóvel pequeno, no interior que estava alugado e cujo aluguel ia direto para outra conta. Ele começou a movimentar tudo. Transferências graduais, pequenas o suficiente para não chamar atenção no extrato conjunto. Vendeu algumas ações em lotes discretos. Pediu a um contador de confiança, um amigo de faculdade, que não tinha nenhum contato com Maria, para organizar aposentadoria antecipada por invalidez parcial. O INSS-BZ aceitou rápido por causa do laudo do acidente vascular cerebral. Terceiro passo: o destino. Ele pesquisava à noite no escuro do quarto de hóspedes, com o celular na luminosidade mínima. Florianópolis apareceu quase por acaso. Uma cidade que ele visitara uma única vez, em 2005, numa viagem de trabalho. Lembrava do mar limpo, das ilhas, do ar que parecia lavar a alma. Comprou uma casa pequena em Jurerê Internacional, não na parte mais cara, mas numa rua tranquila, com vista parcial para o mar. Pagou à vista, com transferência internacional para não deixar rastro no banco brasileiro. O corretor nem perguntou muita coisa, dinheiro falando alto. Tudo isso em 7 semanas. Era 18 de dezembro de 2024. Natal se aproximava. A árvore já estava montada na sala, tradição que Maria insistia em manter mesmo quando as filhas já eram adultas. As luzes piscavam em cores suaves. Cheiro de peru no forno. Maria tentou, mais uma vez, quebrar o gelo. Amor, a gente podia tentar terapia de casal depois do ano novo. O que acha? Carlos estava sentado na poltrona, olhando a árvore sem realmente ver. Acho que já tentamos o suficiente, Maria. Ela se aproximou, sentou no braço da poltrona, tocou o ombro dele. Eu terminei com o Eduardo. Juro. Faz 2 semanas. Ele me liga. Eu não atendo. Eu quero você. Só você. Carlos olhou para ela. Pela primeira vez em semanas, não havia raiva nos olhos dele. Apenas uma tristeza profunda, quase resignada. Eu acredito que você terminou. Mas o problema não é mais ele, Maria. O problema é que eu não consigo mais olhar para você sem lembrar das fotos, das mensagens, do hotel. E o pior, sem lembrar que minhas filhas acharam isso aceitável. Maria começou a chorar de novo. Era o choro de quem sabe que perdeu. E agora? O que vai ser de nós? Carlos se levantou devagar. Vou dormir. Amanhã eu acordo cedo. Ele foi para o quarto de hóspedes. Trancou a porta. Não dormiu. Às 4h37 da manhã, levantou-se. Tomou banho silencioso. Vestiu uma roupa simples, calça jeans, camisa polo cinza, tênis. Colocou na mala apenas o essencial. Roupas, notebook, documentos, alguns livros. A foto antiga do casamento, não por saudade, mas por não querer deixar nada para trás que pudesse ser usado contra ele. Na mesa da cozinha deixou 3 folhas. Uma carta para Maria, uma procuração para o advogado cuidando da partilha. Um bilhete curto para as filhas, carta para Maria. Maria, eu te amei por 35 anos. Te amei quando éramos pobres,
quando as meninas eram pequenas e choravam a noite inteira. Quando eu trabalhava 14 horas por dia para pagar as contas, te amei quando você ficou doente de depressão depois que sua mãe morreu, e eu segurei sua mão todos os dias. Pensei que você faria o mesmo por mim, mas quando eu mais precisei, quando meu corpo me traiu, você procurou outro colo. Não te odeio, só não consigo mais ficar. Não me procure, não ligue, não mande mensagem. Eu não vou atender, vou viver o que me resta de vida em paz. Espero que você também consiga. Carlos, ele saiu. Às 5h12. O prédio ainda dormia. Pegou um Uber que já havia agendado. Foi direto para o aeroporto de Congonhas, voo das 7h10 para Florianópolis. Quando o avião decolou, Carlos olhou pela janela. São Paulo ia ficando pequena lá embaixo. Pela primeira vez em meses, ele respirou fundo sem sentir um peso no peito. Florianópolis, janeiro de 2025. A casa em Jurerê era simples. 2 quartos, sala integrada com cozinha americana, varanda com vista para um mar que mudava de cor a cada hora do dia. Carlos acordava cedo, café preto, na varanda. Depois caminhava na praia, não como exercício, mas como meditação. Os pés na areia molhada, o barulho das ondas, o vento salgado. Ele começou a pintar. Nunca tinha pintado na vida, mas comprou telas, tintas acrílicas e pincéis numa lojinha de artesanato. As primeiras telas eram escuras, cinza, preto, azul profundo, o mar em tempestade. Com o tempo, as cores foram chegando. Amarelo do sol, verde das restingas, branco da espuma. Fez amizade com um grupo de aposentados que se encontrava todo sábado, para jogar dominó no calçadão. Eram gente simples, sem pretensão. Um ex-professor de história, um antigo pescador, uma viúva que fazia artesanato. Você fala pouco, mas quando fala, fala bonito, disse o professor um dia. Carlos sorriu pela primeira vez em meses. Estou aprendendo a falar de novo. Em março conheceu Laura. Ela tinha 55 anos, cabelos cacheados grisalhos, pele bronzeada, sorriso fácil. Era artista plástica. Dava aulas de pintura para turistas na temporada. Eles se conheceram numa exposição coletiva, numa galeria pequena do centro. Ela viu a tela deles posta um pôr do sol violento sobre o costão e parou na frente por muito tempo. Quem pintou isso? Perguntou ao curador. Um novato. Carlos. Mora em Jurerê. Ela foi até ele. Você pintou com raiva ou com saudade? Carlos riu baixo. Talvez um pouco dos dois. Eles começaram a conversar. Primeiro sobre arte, depois sobre vida. Laura era viúva há 8 anos. O marido morreu de câncer. Ela contou sem drama, com uma serenidade que impressionou Carlos. A gente aprende a conviver com as faltas. Elas não somem, mas deixam de ocupar todo o espaço. Eles começaram a se ver com frequência. Passeios na praia ao entardecer. Jantares simples em casa. Conversas longas sobre livros, filmes, filhos. Ela tinha 2, que moravam em Curitiba. Não foi paixão avassaladora. Foi algo mais lento, mais verdadeiro. Uma amizade que, com o tempo, ganhou camadas de carinho, cumplicidade e desejo. Em julho de 2025, Carlos e Laura passaram a morar juntos. Não foi oficializado em cartório, menos nenhum dos dois queria mais papéis, mas foi real. Em São Paulo, a vida seguiu, mas nunca mais foi a mesma. Maria continuou morando no apartamento de Moema. As filhas a visitavam com frequência, traziam os netos, faziam almoços de domingo, mas havia sempre uma cadeira vazia na cabeceira da mesa. Ana e Sofia nunca mais tocaram no assunto do pai na frente da mãe. Quando falavam dele, era em voz baixa, como quem fala de alguém que morreu. Ele está bem? Maria perguntava às vezes. Tá vivendo, mãe? Respondia Sofia, é o que a gente sabe. Elas recebiam fotos esporádicas do advogado. Carlos saudável, bronzeado, sorrindo ao lado de uma mulher que elas não conheciam. As fotos doíam, mas também aliviavam. Pelo menos ele não estava sofrendo. Maria nunca mais teve outro relacionamento. Tentou terapia, tentou grupos de apoio, tentou rezar mais, mas a tristeza ficou. Uma tristeza quieta, que não gritava, mas também não ia embora. Às vezes, à noite, ela sentava na poltrona dele, olhava a árvore de Natal guardada no canto da sala e chorava em silêncio. As filhas também carregavam culpa. Ana falava com o marido à noite. Eu devia ter ficado do lado do meu pai. To dos os ideias. Não era mais por disciplina forçada. Era prazer. Ele preparava café na cafeteira italiana, que Laura trouxera de uma viagem a Gramado. Sentava na varanda de madeira clara,
e observava o nascer do sol refletindo no Atlântico. Naquela manhã específica, 14 de janeiro de 2026, ele segurava não só a xícara, mas também uma carta que chegara pelo correio 3 dias antes. Envelope Simples, letra trêmula, que ele reconheceu imediatamente. A caligrafia de Ana. Ele ainda não abrira. A carta estava sobre a mesa de centro há 72 horas, como um objeto que tanto atraía quanto repelia. Laura saiu do quarto enrolada num kimono leve de algodão azul. Cabelos bagunçados, sorriso preguiçoso. Ainda pensando nela, perguntou, beijando o topo da cabeça dele. Na carta? Não na pessoa. Laura sentou-se ao lado dele. Pegou sua mão. Você não é obrigado a ler. Mas também não é obrigado a ignorar para sempre. O que quer que esteja aí dentro, já não tem mais poder sobre quem você é hoje. Carlos virou a carta nas mãos. O selo de São Paulo. O endereço escrito, com tinta preta. Ele respirou fundo e abriu. Querido pai, sei que você pediu para não procurarmos, sei que disse que não queria mais contato. Mas hoje faz 2 anos desde que você foi embora e eu não consigo mais carregar isso sozinha. Eu errei. Errei feio. Quando a mãe contou sobre o Eduardo, eu devia ter dito que aquilo era errado. Devia ter dito que casamento tem limites, que doença não é motivo para traição. Em vez disso, eu fiquei do lado dela, por quê? Porque eu tinha medo de perdê-la também, medo de que ela se afundasse na tristeza. Mas no processo, o perivoca. A Sofia pensa parecido. A gente conversa sobre isso quase toda semana. A culpa não vai embora. Ela só muda de forma. A mãe está bem, dentro do possível, faz terapia, cuida dos netos. Voltou a fazer crochê, lembra quando ela fazia aqueles tapetes horríveis que a gente odiava? Mas tem dias que ela senta na sua poltrona e fica olhando para o nada. Ela não fala mais do Eduardo. Nunca mais tocou no assunto. Acho que ela se arrepende mais do que demonstra. Eu e a Sofia gostaríamos de te ver, nem que seja uma vez. Nem que seja só para dizer pessoalmente que sentimos muito. Se você disser, não, a gente respeita. Mas precisava tentar. Te amo. Sempre amei. Mesmo quando não soube demonstrar direito. Ana Carlos dobrou a carta devagar. Lágrimas escorreram. Mas ele não as enxugou. Deixou-as caírem. Laura não perguntou o conteúdo. Apenas apertou a mão dele mais forte. O que você vai fazer? Perguntou ela, depois de um longo silêncio. Ainda não sei, mas, pela primeira vez, sinto que tenho escolha. Maria acordou às 8h12 com dor de cabeça. Tomou 2 comprimidos com um gole d'água morna da pia da cozinha. O apartamento estava silencioso demais. As meninas e os netos só viriam no fim de semana. Ela foi até a sala. Olhou a poltrona vazia de Carlos. Ainda estava lá, no mesmo lugar de sempre. Ninguém sentava nela. Era como um monumento a uma ausência. Sentou-se no sofá, pegou o celular. Abriu a galeria de fotos. Rolou até 2023, Carlos sorrindo com os netos no colo. Barba por fazer, olhos brilhantes. Depois as fotos do hospital. Ele magro, pálido, tentando sorrir para a câmera. Depois, quase nada. Ela não tinha fotos dele depois da partida. Maria se levantou. Foi até o quarto. Abriu a gaveta da cômoda dele, a que nunca mexera, desde que ele foi embora. Dentro, algumas camisas velhas, um relógio parado, uma caixinha com aliança de casamento. Ele não levara a aliança. Ela pegou o anel, colocou no dedo anelar esquerdo, sobre a própria aliança. Ficou olhando para os 2 anéis juntos por muito tempo. Me perdoa, Carlos, sussurrou para o quarto vazio. Eu não soube esperar. Lágrimas caíram sobre a coxa. Ela não as enxugou. Deixou-as molhar o tecido. Mais tarde, ligou para Ana. Filha, você mandou a carta? Mandei, mãe. E se ele não responder? Então a gente continua vivendo com o que fizemos. Mas pelo menos tentamos. Maria desligou. Foi até a varanda pequena do apartamento. Olhou o céu cinzento de São Paulo. Não havia março. Não havia paz. Mas havia tempo. E quem sabe, um dia, Ana e Sofia se encontraram naquela tarde num café na Vila Madalena. Ana chegou primeiro, olhos inchados. Sofia veio logo depois, trazendo 2 cappuccinos. Ele respondeu? Perguntou Sofia, sentando-se. Ainda não, faz só 3 dias. Silêncio? Você acha que ele vai responder? Sofia perguntou, voz baixa. Acho que sim, não agora. Talvez daqui a meses, ou anos, mas acho que um dia ele vai querer falar com a gente. E se ele não quiser, então a gente aceita. A gente já machucou demais para forçar mais. Elas ficaram olhando o movimento da rua. Pessoas passando casais jovens. Crianças correndo. Lembra quando a gente era pequena e brigava por causa do último pedaço de bolo? Ana disse, sorrindo triste. E o pai sempre dividia no meio, mesmo que ficasse sem. Ele era bom nisso. Dividir, cuidar. A gente não foi? Não. Não fomos. Elas se abraçaram, choraram um pouco. Depois secaram as lágrimas e pediram a conta. A vida continuava, com buracos, culpas, mas continuava. Final de tarde em Jurerê, 14 de janeiro de 2026. Carlos e Laura
Caminhavam pela praia, pé na areia, mãos dadas. O sol começava a descer, pintando o céu de laranja e rosa. Ele parou, olhou para o horizonte. Acho que vou responder a carta, disse, quase para si mesmo. Laura apertou a mão dele. Quando estiver pronto, não vai ser perdão total. Não agora. Talvez nunca. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia maior que o passado.